hoje, nós poderíamos até abrir a palavra, mas eu vou pedir que você pegue o cartão da campanha, Vivendo em Vitória. Pegue aí o seu cartão. Esse é o título da mensagem desta noite, Vivendo em Vitória. E nós vamos refletir no texto que está aí, nesse versículo da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. Está aí com o seu cartão em mãos? Vamos ler aí juntos esse versículo? Vamos lá? Como um grande coral bem bonito, todos juntos? Vamos lá? Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Eu vi muita gente de boca fechada. Vamos ler de novo, mais uma vez? Todos juntos, vamos lá? Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra inspirada. E nós dependemos de Ti agora, Espírito Santo. Toma minha mente, toma o meu ser, que eu seja um canal desobstruído para fluir a verdade do Teu coração sobre a vida do Teu povo. E aquilo que levou o Teu servo a escrever esse texto no passado, seja a mesma mensagem para nós hoje. Traga a mensagem do Teu coração, repreende em nome de Jesus toda e qualquer astúcia de Satanás e seus demônios, quebra a cadeia, Senhor, que nada possa impedir o Teu agir e o Teu fazer, o Teu realizar nesta noite. Fala conosco, ó Pai, com poder e autoridade, eu me entrego em Ti, declaro a minha suficiência no Senhor e peço que o Senhor ministre ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Vivendo vitoriosamente. O que você entende por viver vitoriosamente? Parece que algumas pessoas, quando a gente fala sobre viver vitoriosamente, elas pensam assim, só coisa boa acontecendo na vida da gente, né? Não tem luta, não tem tribulação, não tem dificuldades, não tem obstáculos, e nós precisamos entender um pouquinho o contexto desse texto. Por que o apóstolo Paulo escreveu esse texto? O que ele estava vivenciando? Como era o lugar onde ele estava? O contexto histórico, econômico, político, religioso que ele estava vivendo. Paulo ele estava na cidade ali de Corinto, e a cidade de Corinto era uma cidade que para aquele contexto era uma metrópole, era um império que impactava, fazia parte do Império Romano, dada a sua força, a sua autoridade, o seu poder, a sua proeminência. Um lugar de grandes negociações, influenciada pela filosofia grega, pelos grandes filósofos que eram tomados de egoísmo e se achavam superiores aos demais pela sua sabedoria. Nós podemos ver ali também um povo que se achava superior, porque era uma cidade considerada rica. Ela era uma referência naquele momento, e dada ao comércio e à cultura que era impactante em sua época, o povo se achava privilegiado. A soberba tomava conta do coração por conta da riqueza que era produzida na cidade de Corinto. E uma das coisas que influenciava ali então era esse povo que se achava muito intelectual, então tomava conta do coração esse conhecimento, mas também o hedonismo. O que era o hedonismo? Era uma cultura do prazer. Era um povo que eles entendiam que tudo o que eles vivessem tinha que focar em produzir prazer para si mesmo. Portanto, era um povo até narcisista. Pensava demais em si. Em dias que se falam tanto de narcisismo, quando nós olhamos para a história, aquele povo não vivia uma história muito diferente dos nossos dias. Na cidade de Corinto havia um polo de adoração a deuses pagãos, muitos deuses, uma cultura politeísta influenciada pela cultura grega. Até hoje a cidade de Corinto existe, ela fica na Grécia. Então,
é uma cidade antiga e naquela época já influenciada pela cultura grega. E você há de se lembrar dos relatos, da história, da mitologia dos deuses gregos que viviam no Monte Olimpo. Deuses para cada situação. Ceres, a deusa da agricultura, Vênus e Cupido para falar do amor de um homem por uma mulher. Para cada situação, eles tinham um deus, uma estátua, um ídolo. É assim que eles viviam. Mas se tinha algo que impactava, era o templo consagrado a Afrodite. Afrodite era a deusa grega do amor, da beleza, da sexualidade, da fertilidade. Então você pode imaginar o que acontecia nesses rituais dentro desse templo. Porque imagina que era uma deusa da sexualidade. E por isso que às vezes a gente ouve falar de prostitutos e prostitutas cultuais. Agora você veja bem, você viver nesse meio, numa cidade que influenciava dessa forma. É aqui que estão os cristãos, na cidade de Corinto, e essa cultura pressionava a igreja a distanciar do Evangelho. E de forma semelhante, nós estamos vivendo dias bem estranhos. Nesses dias em que nós vimos aí a festa da carne, o carnaval, e é até estranho ver cristãos envolvidos numa festa que é tão evidente. Acho que nunca nós vimos Satanás ser tão cultuado como nesses dias. Ah, é uma fantasia. Então por que não veste com personagens bíblicos? Por que tem que vestir de diabo? Aí você vê um ator que está lá naquele dia vestido de diabo, daqui uns dias vai encenar Jesus Cristo. Não é um contrassenso? Ah, é arte. Eu não consigo ver arte. Na verdade, por que eu vejo aí a ação do inimigo? Quem era o inimigo no céu? O responsável era querubim da guarda de honra, responsável pelo louvor. A Bíblia diz que um monte de pedras foram feitas para adornar ele. Se há alguém que entende de adorno e de beleza com pedraria, é o próprio inimigo. Então, nós vemos ali uma pressão. E não bastasse apenas essa festa, nós vivemos num mundo assim. Nos negócios, parece que são aqueles que agem de forma ilícita, que vão levando vantagem. Aí eu ouço pessoas falarem assim, pastor, mas todo mundo faz. E nós somos chamados a agir com uma postura diferenciada. Irmãos e irmãs, uma das coisas que você vai ver, parece que as pessoas, quando a gente fala do curso CRAU, tem gente que pensa que vai assim, vai ser uma fórmula para ficar rico. Talvez até te leve mesmo. Mas o CRAU é um curso sobre mordomia cristã. Uma das coisas que é trabalhado no curso CRAU é fidelidade nas pequenas coisas. Porque a palavra de Deus diz que Deus não vai confiar as verdadeiras riquezas se nós não formos fiéis nas pequenas coisas. E a gente vive no meio de um povo que mente. Aqui na igreja, às vezes tem gente que mente. O que tem de gente que usa o nome do pastor Osni, do pastor Emerson, foi o pastor Osni que mandou, foi o pastor Emerson que mandou para a gente, para levar vantagem, jeitinho. Gente crente tem que ter uma palavra firme. A gente não tem que agir desse jeito. Gente que às vezes quer negociar princípios e querem a bênção de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10 que um dos motivos pelo qual nós vimos o povo de Israel andando em círculos 40 anos, numa distância de 2 semanas, do Egito até Israel, é que eles puseram o Senhor à prova. Sabe o que é pôr o Senhor à prova? É quando eu conheço a palavra e eu peço para Deus me abençoar, sabendo que eu estou agindo contra a palavra. Isso é pôr Deus à prova. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10 que isso foi deixado escrito lá para servir de exemplo para mim e para você, para que nós não pratiquemos aquelas coisas que eles praticaram. Há pessoas que estão andando em círculo na sua vida sentimental, espiritual, financeira e muitas áreas da vida, porque estão cometendo os mesmos pecados e precisa de libertação. Por isso que nós estamos falando sobre isso na noite da libertação. Viver em vitória não é necessariamente ter sucesso financeiro. Tem muita gente muito rica, bem-sucedida financeiramente, e para mim não é bênção.
Sabe por quê? As outras áreas da sua vida estão detonadas. Hoje, eu e o pastor Fábio estávamos conversando sobre uma pessoa muito rica, que suicidou há poucos dias. Dinheiro não era o problema, posses não eram o problema. Aliás, ele se lançou de um edifício de 32 andares numa região muito rica, não é? Ou seja, dinheiro não necessariamente é sinal de vitória. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto orientando os crentes que estavam lá em Corinto: olha, não se deixem vender por essas coisas, não negociem princípios, não vão atrás de falsos deuses, sejam firmes na fé, sejam pessoas lícitas. E ele estava passando por perseguição, com dificuldade financeira, porque antes da conversão vivia muito bem, mas agora ele é perseguido por causa do cristianismo. Não tinha problema, às vezes ele fazia tenda para vender e ter recursos. Às vezes as igrejas mandavam recursos para sustentar o ministério do apóstolo Paulo, mas o que ele estava orientando ali aqueles crentes é: olha, não importa a perseguição, a luta, a dificuldade, o vale que você vai passar, continue olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Não retrocedam. O povo estava questionando se o apóstolo Paulo era de fato apóstolo, porque ele não fez parte dos 12. Ele foi chamado fora de tempo. Lembra que ele estava na estrada de Damasco, veio um clarão, ele cai atônito e ele fala: quem és tu, Senhor? E Jesus se revela a ele: eu sou Jesus a quem você persegue. E o apóstolo Paulo, então, por não ter feito parte dos 12, eles questionavam. E o que ele está orientando é: olha, vamos juntos, nós estamos juntos aqui nessa empreitada de olhar para a cruz de Cristo, de crer que nele nós somos vencedores. Diante dessas lutas, dessas tribulações, dessas perseguições, nós vamos sair vencedores. Não esmoreçam. E eu e você somos chamados, então, a aprender com esse texto o que significa realmente viver essa vida vitoriosa. Primeiro, irmãos, irmãs, nós precisamos entender qual é a origem da vitória. Qual é a nossa vitória? Um Cristo que triunfou sobre a cruz. Observe que no versículo ele diz assim: graças, porém, a quem? A Deus. Sabe quem cuida de nós? É esse Deus que é criador de todo o universo, que domina sobre todas as coisas, que não há nada que seja demasiadamente difícil para Ele. É o Deus que do nada trouxe tudo à existência, e do nada Ele pode operar milagres aqui, nesta noite, sobre a sua vida. Domingo, eu estava pregando aqui sobre o segundo milagre relatado no Evangelho de João, quando Jesus curou o filho de um oficial do rei, e ele deu uma ordem, a 30 quilômetros, no mesmo horário, quando Jesus deu uma ordem: pode ir para sua casa que teu filho vive. Ele chegou lá no outro dia, e ele falou: que horas que aconteceu o milagre? Eles falaram: às 7h, 1h da tarde. Ele pôde atestar, comprovar, que naquela mesma hora Jesus havia dado a ordem: volta, teu filho vive. À distância, ele declarou vida sobre aquele homem. Mas o primeiro milagre foi a transformação de água em vinho. Hoje, a ciência até explica, sabia? A transformação da água em vinho. Só não consegue entender de onde que veio tanto poder. Hoje, é possível saber que se houvesse um reator com uma grande capacidade de energia, poderia alterar o elemento. Mas sabe qual é a quantidade de energia que precisaria para que acontecesse esse milagre? A energia de 120 bilhões de estrelas durante 24 horas para transformar aquelas talhas de água em vinho. E Jesus assim, com a palavra, ele deu uma ordem e a água se transformou. Esse é o Deus que nós cremos. Imagina, gente, 120 bilhões de estrelas, 24 horas produzindo energia. Se criasse um reator, e eles explicam isso em detalhes, os cientistas. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem
todo o poder em suas mãos. E nós precisamos compreender que esse é o nosso Deus. E nós precisamos compreender que a vitória em meio às nossas lutas vem de Deus e não de nós mesmos. Não é por força nem por violência, mas pelo agir do Espírito Santo. Não é na força do braço. É quando nós vamos para Deus. João Calvino, o grande reformador, ele disse: a salvação não depende da habilidade do homem, mas unicamente da graça de Deus. Unicamente da graça de Deus. Então nós somos conduzidos em triunfo por esse Deus. E nós precisamos compreender isso. O que Paulo tem em mente quando ele fala que nós somos conduzidos em triunfo, como está aqui no texto que nós lemos? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Noutra tradução, nos conduz em triunfo. Do que ele está falando? O apóstolo Paulo, ele está tendo em mente o conceito de um general, que era comum naquela época, um general romano, que ia para a batalha, e eles enfrentavam grandes exércitos poderosos. E quando eles venciam uma batalha de, no mínimo, matarem ou morrerem, 5.000 pessoas, 5.000 soldados inimigos, eles saíam vitoriosos. Eles faziam uma grande festa de celebração. Aquele general, ele chegava com pompa e circunstância. Era um momento de honra. Ele chegava numa carruagem que normalmente era encapada, banhada a ouro, É difícil fazer uma carruagem inteira de ouro, mas revestida de ouro, com uma roupa vermelha, com bordados com fios de ouro, uma coroa de louros, e ele era introduzido triunfalmente naquela cidade, para que todos percebessem a vitória do seu país, da sua cidade. E ele tem em mente esse general que entra de forma triunfal após uma vitória na guerra e na batalha. Normalmente, ia um escravo sussurrando no ouvido do general: lembra-te de que és mortal. Lembra-te de que és mortal. Para quê? Para que o coração daquele general não fosse tomado pela soberba. Para que ele entendesse que muitas vezes essa vitória não era na sua própria força. E sabe, atrás dele vinham então os demais soldados, trazendo algemados, muitos inimigos, que eram capturados. Mas não apenas os inimigos, porque ao trazer os inimigos, eles de alguma forma demonstravam o seu triunfo sobre esses inimigos. Mas traziam também o espólio, aquilo que era saqueado, o ouro daquela outra cidade ou daquele outro país, as estátuas que eram valiosas naquele tempo, obra de arte conhecida na época, muitas vezes arma, muitas vezes alimento, mas aquilo era saqueado e trazido para essa nação ou essa cidade vencedora. E quando o apóstolo Paulo ele diz que o nosso Deus ele sempre nos conduz em triunfo, ele está se lembrando daquilo que Cristo fez. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, ele diz: Cristo, como nosso comandante, já venceu o pecado e a morte e Satanás. O pecado, a morte e Satanás. Sabe o que ele está falando? Que a minha vitória, a sua vitória, por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos vencer o pecado, nós podemos ter esperança da vida eterna, porque Jesus ressuscitou, Ele derrotou a morte e Ele esmagou a cabeça do diabo, Satanás. E eu e você somos vencedores por Cristo Jesus, porque Satanás já foi derrotado e aqueles que estão em Cristo maligno não lhes toca. Então, irmãos e irmãs, eu e você temos que caminhar nessa verdade, que o diabo ele não tem poder e autoridade sobre a vida daqueles que estão em Cristo. Corpo fechado é corpo que tem Jesus como Salvador. O maligno não pode tocar.
E tem gente que vive uma vida insegura, porque não tem convicção que Jesus é o seu Salvador. Quem tem convicção tem que saber que o diabo não toca. E tem que parar de atribuir coisa ao pecado, ao diabo. Às vezes é pecado, às vezes é decisão errada, às vezes é uma semeadura. Nós não podemos ignorar, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que é uma luta contra a carne, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Ele pode até se levantar, mas se eu estou em Cristo, ele não pode tocar. Então eu e você temos que caminhar como alguém que já morreu e ressuscitou. Um povo que já venceu em Cristo Jesus as artimanhas de Satanás e seus demônios. Mas como que eu e você somos conduzidos em vitória? Primeiro, nós temos que entender que a nossa vitória está em Cristo. Segundo, que nós somos conduzidos, como nós somos conduzidos em vitória? Através da obra de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça, Jesus pagou alto preço. O fato de recebermos pela graça não significa que não teve um preço altíssimo. É de graça para nós, mas Jesus pagou um alto preço. Pela graça sois salvos. Tem gente banalizando o sacrifício de Cristo pela sua forma de viver. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é uma iniciativa sua. É um dom de Deus, uma dádiva, um presente. A salvação é um presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Se a salvação fosse de obras, uma pessoa muito rica, ela pode comprar a salvação. Ela faz um monte de boas obras, distribui um monte de cesta básica, mantém creche, asilo, faz um monte de boas obras. Aí, como que fica aquele que não tem dinheiro? Ele não é salvo? Por isso que a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. O caminho para ir a Deus é Jesus. João 14,6. Jesus disse isso, não sou eu. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei como você está trabalhando essa questão da eternidade, mas se não tiver Jesus, não tem vida eterna. Pode ser um excelente religioso, pode dormir na igreja, mas se não entender que Jesus é o caminho e receber como Salvador, o Messias que haveria de vir, não tem caminho. É Ele que falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as religiões vão ter coisas interessantes, mas só Jesus é o caminho para chegar lá. Charles Spurgeon, o grande pregador, ele disse certa vez: nossa única confiança está na cruz de Cristo, pois ali nossa vitória foi conquistada. A vitória já foi conquistada. Irmãos e irmãs, nós já somos em Cristo mais que vencedores. Não vai haver uma vitória, já existe uma vitória. O preço que foi pago lá na cruz, não tem condenação para você, não tem condenação para mim. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Nós temos que viver como um povo livre, um povo que foi liberto pelo sacrifício de Cristo. Nossos pecados foram perdoados e o diabo vive querendo trazer coisa do passado para te acusar. Rejeita isso em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça, toma a sua cruz e siga, diz Jesus. Há um preço para seguir a Cristo, mas o resultado, o jugo é suave, o fardo é leve. Como é bom servir a Cristo, como é bom descansar nele, como é bom caminhar vitoriosamente e saber que perseverando nele, ainda que hajam lutas, já existe a vitória. E essa vitória foi garantida lá na cruz. Então, eu e você somos vencedores através da obra de Cristo na cruz. Eu e você precisamos caminhar pela obediência na palavra de Deus. Qual é a situação que tem pautado a minha vida? Eu peço conselho para os meus amigos ímpios que não têm Jesus como Salvador? Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua
palavra e luz para os meus caminhos. Todas as vezes que nós vamos tomar decisão, a nossa decisão precisa estar respaldada pela palavra de Deus. Porque todas as vezes que eu tomo decisão sem estar respaldado pela palavra de Deus, eu estou dizendo para Ele com a minha atitude: eu sou mais inteligente que o Senhor, não preciso acatar a sua palavra, eu faço do meu jeito. Tem alguém? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Porque para Ele, por meio dEle, todas as coisas. Então a palavra tem que ser o meu manual, a minha conduta. Mas eu também alcanço a vitória pela perseverança nas tribulações. Lembra de Tiago, no capítulo 1, quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, não é gente que para no meio do caminho, não. É gente que não esmorece. Eu não abro mão do meu relacionamento com Deus. Pode se levantar o diabo, o inferno, todo mundo, eu vou para Cristo, eu caminho em Cristo, eu sou mais que vencedor em Cristo. Diabo, você não vai me desanimar com essa história. Sabe que hoje eu atendi um irmão que certa vez ele foi para um tribunal por conta de uma causa que envolvia o filho da outra pessoa. E aí diz que essa outra pessoa falou assim: quando mexe com meu filho, eu viro o diabo. Diz ele que na hora ele falou assim: o diabo não tem mais domínio sobre a minha vida. Minha vida velha já foi lavada no sangue de Jesus. E diz que a juíza ali foi ouvindo ele falar e contar as histórias, como aconteceu, e ele saiu vencedor dessa batalha, porque aquilo que estava sendo dito não era verdadeiro. E sabe, às vezes a gente tem que pagar um preço, mas a gente precisa ser verdadeiro. Então, a nossa perseverança nas tribulações. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele diz: em todas estas coisas. Que coisas são essas? Luta, perigo, espada, profundidade, altura, principados, potestades, diante de tudo aquilo que se levantar diante de mim. Perigo, espada, alguém coloca uma arma em mim. Em todas essas coisas, eu sou mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque às vezes as pessoas só pegam a parte bonita do versículo assim, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esquece que é diante das batalhas, é diante das lutas que eu vou dizer isso. Olha, se Deus é por mim, pode se levantar esse monte de inimigos, já vai cair, em nome de Jesus. Na minha casa não tem vez. Lembra daquele filme Quarto de Guerra? Quando que a vitória chegou? Quando aquela mulher, ela levantou e falou assim: aqui na minha casa não. Instaurou o quarto de guerra, pagou o preço da oração e Deus restaurou a família. Foi um passe de mágica? Não, as coisas foram acontecendo, gradualmente. Nós temos um Deus que entrega a vitória quando nós vamos para Ele e falar: aqui não, na minha casa não, nos meus filhos não, nas minhas finanças não. E eu vou pelo caminho da retidão e da obediência. Em todas essas coisas, em meio a essas tribulações, as lutas, eu sou mais que vencedor. Quais são os frutos, então, da vida vitoriosa em Cristo Jesus? Ele está falando ali, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, e por nosso intermédio Ele exala em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Sabe por que nós erramos tantas vezes? Porque nós conhecemos pouco a Deus. E eu vou ser bem franco com você, eu tenho orado, falado: Deus, revela quem é esse Deus que eu estou servindo. Me dá a conhecer. Irmãos e irmãs, Deus se dá a conhecer através da sua palavra. Essa é uma das formas dele se revelar a nós. E eu e você precisamos conhecer mais esse Deus. Ele manifesta quem Ele é através dessa experiência de relacionamento com Ele. E assim como um perfume gostoso, a gente quer estar do lado, né, da pessoa cheirosa, não é assim? Sabe que eu ganhei um perfume do irmão que está ali, Esses dias eu estava aqui sentado no culto à noite, uma irmã, ela falou assim: pastor, queria saber que perfume que você está usando, esse perfume é tão gostoso. Aí a filha estava do lado e falou assim: minha mãe gosta de perfume de homem, falou para mim. Eu passei para ela lá, imagino que ela foi comprar o perfume, não é? Mas como é bom a gente estar do lado de gente cheirosa, né? Agora, se a gente estiver do lado de gente mal cheirosa,
meu Deus, não é? A gente quer manter distância, né? Sabe o que ele está dizendo? À medida que nós vamos caminhando com Deus, a nossa vida vai tendo uma forma tão aprazível, tão leve, tão tranquila, que as pessoas vão olhar para nós, que assim como um perfume gostoso, você quer estar perto, você quer estar perto dessa pessoa que exala conhecimento de Deus, experiência com Deus. E, gente, nem sempre conhecimento de Deus, a sabedoria, vem pela idade. Nem sempre vem pelo nível de formação acadêmica. Aqui na igreja tem uma irmã que ela foi alfabetizada há pouco tempo pelo CEBEJA. Pensa numa irmã que eu, quando era seminarista lá atrás, ela chegava no cenáculo para oração, quantas vezes eu tive altas conversas com aquela irmã. Palavra de sabedoria. Às vezes o vocabulário não era tão cuidado, mas a vida dela com Deus transmitia o bom perfume de Cristo. E como é gostoso. E às vezes é assim. Tem gente que você não consegue explicar. Você fala, tem algo de diferente. E esse diferencial é um relacionamento tão íntimo com Deus, que você quer sentar do lado e ver a manifestação de Deus na vida dela, as experiências. Pede para contar a história da vida dela. Quando você vira uma pessoa assim, que você tem algo de diferente, me conta a sua história. Você vai se surpreender, você vai ser impactado com a história. Possivelmente é gente que ganhou guerra no joelho. Chorou muito, mas saiu vencedor. E aí tem autoridade para contar a história. E Deus vai exalando a fragrância do conhecimento de quem Ele é. Esse é o Deus que está conosco no vale. Não é que não existe vale. No vale Ele está conosco e a gente sai vencedor desse vale. E é assim que nós vamos impactando outras vidas, né? Porque Ele diz aqui, exala o perfume do seu conhecimento. Vai alcançando outras pessoas. Essa pessoa que caminha em Cristo é uma pessoa que ela vive com paz e confiança. Mas não é porque está indo tudo bem. É que o mesmo Deus que agiu no passado, quando parecia que não haveria esperança, é o Deus que age hoje. E essa pessoa, ela descansa. Ela descansa nesse Deus que é provedor. Descansa nas verdades da palavra de Deus, no que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Nele nós somos mais que vencedores. Martim Lutero, o grande reformador, certa vez ele disse o seguinte: mesmo que o mundo caia ao nosso redor, aquele que está em Cristo permanece firme. É o Salmo 91. Cai 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, você não vai ser atingido, porque Deus vai dar ordem aos anjos dele ao seu respeito. Mas você está em meio à guerra. Você está vendo a batalha, você está em risco, está sendo difícil, está doendo, às vezes chorando. Mas firmes no Senhor. Como diz aquele cântico, vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Irmãos e irmãs, vida vitoriosa não significa vida sem dificuldades, sem problemas. Vida vitoriosa é a fé em Jesus Cristo, que vai trazer a vitória. Nessa vida eu creio, porque a história mostra muitos servos de Deus. A Bíblia diz que aquele que deixa pai e mãe por amor a Cristo, recebe nessa vida ainda o galardão, a recompensa. Já pensou? Eu creio nisso, nessa verdade. Mas ainda que não fosse nessa vida, há esperança da nova vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Lá não haverá choro, nem ranger de dentes, não haverá luto, tudo isso vai ter passado. A Bíblia diz que nós vamos habitar na Nova Jerusalém. A cidade é feita de ouro puro, né, polido, os muros também de ouro polido como espelho, cada fundamento de uma pedra preciosa e os portões enormes pérolas. Sabe o que eu creio? A ostra, para produzir a pérola, ela precisa ser ferida. Ela elimina como se fosse uma calcificação e forma a pedra de grande valor.
Um rubi já foi um quartzo que passou pelo fogo, as altas temperaturas em vulcões e pressões da natureza, para que se tornasse aquela pedra vermelha, linda, de grande valor. É bem possível que um diamante um dia tenha sido um pedaço de carvão, que na pressão da natureza se tornou aquela pedra límpida, que quando é lapidada, se torna de um brilho intenso, pedra cara. Sabe quem eu creio que vai adornar a Nova Jerusalém? Eu e você, que enfrentamos as lutas e tribulações, olhando firmemente no autor e consumador da nossa fé. E nós podemos ter a esperança da vida eterna, por meio de Cristo Jesus. E aí, ouro vai ser assoalho para nós. E nós temos que caminhar nessa esperança, que em Cristo nós somos mais que vencedores. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus.